E aí, pessoal, tudo bem? Na última segunda-feira, a Joyce Rodrigues, do canal Ler Até Amanhecer, fez um vídeo de atualizações do caso Didia e por diversas vezes nos mencionou e nos parabenizou e ficamos bem felizes em ver nosso trabalho sendo reconhecido nacionalmente. Então, Joyce, o nosso muitíssimo obrigado. E claro, nada melhor do que trazermos novas informações para vocês sobre o caso Didia Cardoso, como forma de agradecer a confiança que vocês nos depositaram. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou trazer para vocês as considerações finais do Ministério Público do Amazonas em relação aos principais envolvidos da Operação Mandrágora, que ficou conhecido como o caso Didia Cardoso. E antes de eu trazer para vocês essas novas informações, vou pedindo que você deixe o like neste vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. A sua inscrição é muito importante para que nosso canal cresça e apareça. Então, se você já fortaleceu a gente com a sua inscrição, o nosso muito obrigado. Pois bem, o Ministério Público do Amazonas, por meio do seu promotor de justiça, o André Cefair Belota, apresentou suas alegações finais no processo criminal que envolveu Cleusimar Cardoso, Ademar Cardoso e outras 8 pessoas. O caso trata do comércio e uso indevido de cetamina, um medicamento de uso controlado que teria sido o estopim para o falecimento da Dilemar Cardoso, a Didia Cardoso, em 28 de maio deste ano. O laudo da Didia apontou causa indeterminada, mas a principal suspeita era o uso exagerado da queta. A investigação policial, já em andamento, teve como foco o comércio clandestino dessas substâncias controladas e que resultou na Operação Mandrágora. Tem uma playlist inteira sobre isso em nosso canal desde o dia 28 de maio até a semana passada, quando o delegado Cícero Túlio estava ali querendo botar a Verônica de volta para a cadeia, mas que acabou até o momento não prosperando. E nas alegações do MP, ele recapitula tudo que foi levantado pela autoridade policial e depois levado para a audiência, e as coisas como elas foram se confirmando ou não. Entre as coisas que foram se confirmando, eles citaram sobre os líderes da seita serem os administradores da rede de salões do BLFM, identificados como Ademar Farias Cardoso Neto e sua mãe, Cleusimar de Jesus Cardoso, auxiliados por Verônica da Costa Seixas e Bruno Roberto da Silva Lima. Além dos acusados já citados, Emicley Araújo Freitas, Claudiele Santos da Silva e Marlisson Vasconcelos Dantas também foram apontados como autores de crimes tipificados, conforme os elementos de prova até então produzidos na área da fase policial da investigação. Entretanto, em juízo, não houve comprovação dos referidos elementos de prova para imputar crime ao Emicley, a Claudiele e ao Marlisson. E aí eu vou ler para vocês como foi que o Ministério Público foi identificando um a um e também ao final aquilo que ele acredita que deva acontecer entre punir e soltar. E aí vamos começar pelo Emicley, Claudiele e Marlisson. O acusado Emicley Araújo Freitas, a despeito de trabalhar na empresa do acusado José Máximo, não teve participação efetiva e determinante na logística de aquisição, distribuição e fornecimento da substância de uso restrito, cetamina, com a intenção de traficar o referido produto entorpecente. De fato, por trabalhar como motoboy da empresa Maxvet, o acusado Emicley realizava entregas de mercadorias comercializadas pelo seu empregador. No entanto, no caso específico do comércio irregular, não houve comprovação cabal de que o mesmo sabia da destinação ilícita das mercadorias, tendo sido colocado como suspeita de tráfico pelo fato dele ter sido surpreendido no local quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na empresa onde era comercializada a substância. Portanto, de acordo com as provas produzidas em juízo, não restou evidenciado que o acusado Emicley Araújo Freitas tinha noção do caráter ilícito da traficância da substância, não havendo como sustentar a imputação da prática do crime tipificado no artigo 33, tendo em vista a ausência de confirmação dos elementos de prova coligidos na fase de investigação policial. De igual forma, em relação à acusada Claudiele Santos da Silva, após a realização de audiência de instrução em julgamento, não houve confirmação dos elementos de prova concernentes à imputação do crime de tráfico de droga, atestando que a mesma trabalhava como maquiadora em um dos estabelecimentos da rede de salão e que chegou a consumir substância considerada entorpecente no âmbito do local de trabalho por influência da acusada Cleusimar, que distribuía e incitava todos à sua volta no consumo recreativo de medicamentos sujeitos a controle especial, como é o caso da substância objeto do presente processo, cetamina. Por fim, em relação ao Marlisson Vasconcelos Dantas,
Também não houve sucesso na confirmação dos elementos de prova, notadamente quanto à autoria delitiva, posto que o mesmo trabalhava como maquiador da rede de salões, não havendo prova de que o acusado Marlisson forneceu, adquiriu ou distribuiu seringas contendo substâncias entorpecentes para integrantes da família Cardoso. Assim, os indícios coligidos na fase inquisitorial, apenas em relação aos acusados Amy Clay, Claudiele e Marlisson, não se confirmaram na instrução criminal, o que inviabiliza o pedido de condenação do acusado. Aí beleza. Aí tem a segunda parte quanto aos demais acusados. E aí, quanto aos demais acusados. Entretanto, com relação aos demais acusados, comprovou-se no decorrer da instrução criminal que, de acordo com o depoimento da vítima Gabriele, que ao frequentar a residência de Ademar e trabalhar no salão da família na Cidade Nova, conheceu uma maquiadora chamada Cláudia Santos, que utilizava a substância recebendo seringas da própria proprietária do salão, a acusada Cleusimar. Constatou-se que a referida testemunha também conheceu um maquiador e motorista chamado Marlisson, que fazia uso regular de cetamina junto com a Claudiele, sendo que estes recebiam material entorpecente diretamente da acusada Cleusimar para utilizar o material entorpecente em proveito próprio. Além disso, a vítima conheceu a gerente, a acusada Verônica, que distribuía a cetamina para quem quisesse experimentar, além de fornecer para Claudiele e Marlisson. Na declaração da testemunha Érica, foi acrescentado que os acusados Verônica e Ademar adquiriam cetamina para fornecer aos usuários e administrar a substância às demais funcionárias do salão. A testemunha também mencionou que Gabriele, ex-companheira de Ademar, foi mantida em cárcere na residência do referido acusado em um episódio anterior, sendo-lhe administrada cetamina para impedir sua saída. Além disso, relatou que a substância também era administrada na atual companheira de Ademar, Audrey. Como forma de justificar o abuso de substâncias consideradas entorpecentes para fins legais, os integrantes da seita falavam que o uso da cetamina auxiliava a resolver os problemas e, por isso, convenciam funcionários e amigos a iniciar com o uso. A cetamina era adquirida pelo Ademar e pela Verônica em clínicas veterinárias, os quais também administravam a substância em usuários no salão. O material, segundo a testemunha Marcela, era adquirido pelos acusados, Ademar e Verônica, que conseguiam em clínicas veterinárias, inclusive sem receitas médicas. No decorrer da instrução criminal, confirmou-se que a acusada Cleusimar tinha a intenção de viabilizar juridicamente a aquisição de seta, alterando o contrato social de sua empresa, notadamente quanto à sua atividade fim, demonstrando que tinha a intenção de aumentar a circulação ou distribuição do medicamento considerado psicotrópico para fins legais, sujeito a controle especial, conforme normativas vigentes. Além das provas testemunhais na primeira fase da Operação Mandrágora, em análise ao conteúdo dos dados telemáticos nos aparelhos celulares, apreendidos durante as diligências policiais, foi possível consignar que, na noite do dia 30 de maio de 2024, um dia antes do cumprimento das buscas na clínica Maxvet, 2 indivíduos saíram do local às pressas em posse de bolsas, o que causou a estranheza durante a investigação, uma vez que claramente estavam se desfazendo de provas materiais. Na manhã do dia seguinte, em 31 de maio, durante o cumprimento das buscas, os investigadores surpreenderam o acusado Sávio Soares Pereira, já em movimento de fechamento do estabelecimento comercial, tendo este afirmado que era colaborador da referida clínica, tendo sido realizada a apreensão de aparelhos telefone dele. Da análise do material apreendido, notadamente os diálogos realizados pelo acusado Sávio, constata-se que o mesmo tinha noção do caráter ilícito da comercialização da seta que era vendido pelo seu patrão, o acusado José Máximo. Em análise ao conteúdo existente em dados telemáticos contidos nos referidos celulares, foi possível identificar que o acusado Sávio faz parte do esquema de fornecimento e venda clandestina de seta, Potenai e outras substâncias, auxiliando o acusado José Máximo, proprietário da empresa Maxvet, tanto com as vendas quanto nas entregas dos fármacos. Inclusive em conversas mantidas entre Sávio e Amy Clay no WhatsApp, restou demonstrado que, a mando do Máximo, o Max, foi que o acusado Sávio foi a Maxvet possivelmente esvaziar as provas na noite anterior às buscas. Em outra conversa mantida entre Sávio e Rei dos Pets 2, eles demonstram preocupação sobre as diligências policiais em torno do caso e revelaram que comercializavam os produtos juntamente com o Max.
Ainda em conversa com o interlocutor Marcos Treino, o Emicley Araújo sugere uma intermediação para que Marcos adquira o produto Potenai com Sávio. Provou-se que o acusado Sávio também mantinha conversas com a acusada Verônica por intermédio de terminal telefônico, acerca da existência da seta em estoque, a qual solicita que o acusado Sávio a avise quando chegar a substância. Em outra conversa mantida entre o acusado Sávio e o terminal telefônico, também corrobora a tese da investigação de que o acusado José Máximo comercializava a substância de forma irregular com auxílio e intermédio de Sávio. Chamou a atenção durante as investigações uma conversa mantida entre Sávio e um interlocutor nominado de Patrick, questionando-o acerca da existência de substâncias Potenai, se haveria estoque ou se o acusado Atos já teria comprado tudo. Em análise realizada sobre o terminal de uso da clínica veterinária Maxvet, foi possível coletar um trecho de conversa mantida entre Sávio e o acusado Atos, no qual este último revela ter sido responsável por causar o vício sobre o produto Potenai, também administrado pela família Cardoso, em diversas pessoas desta cidade. Ainda, o conteúdo constante no aparelho telefônico apreendido de Cleusimar revelou que o acusado Atos teria sido cooptado a ingressar na seita Pai Mãe Vida, tendo auxiliado na compra dos psicotrópicos cetamina e Potenai, além de ter, inclusive, prescrito uma espécie de protocolo para a família Cardoso, onde haveria uso de cetamina e Potenai. Analisando também os registros constantes no aparelho celular de Cleusimar, foi possível constatar que o acusado Bruno efetivamente fazia parte da seita, acreditando se tratar de uma filosofia ou religião capaz de curar por intermédio da utilização de seta, sugerindo ainda que Cleusimar continuasse a promover os rituais da seita, difundindo e fomentando o uso das referidas substâncias. Em relação ao acusado Bruno Roberto, este é mencionado pela acusada Verônica, através do terminal tal, quando, em conversa mantida com o acusado Sávio, relata que foi indicada por Bruno para promover a compra dos materiais, tendo Verônica indicado a casa de Ademar e Cleusimar como destino para a entrega. O acusado Bruno, através do terminal telefônico, salvo como L2, manteve diversas conversas com o investigado Sávio, fato comprovado durante a análise do terminal telefônico apreendido durante as buscas realizadas na clínica Maxvet e cujo teor revela a compra e a negociação de Potenai e cetamina. Comprovou-se em juízo que o acusado Atos Moraes Silveira valia-se da sua condição de personal trainer e coach para influenciar pessoas e fazer uso indiscriminado de substâncias como Potenai e acetamina, o que demonstra um enorme risco à sociedade, uma vez que as substâncias eram sugeridas aos indivíduos em ambientes onde estes buscavam saúde, ética e qualidade de vida. Desse modo, o referido acusado, ao oferecer, comprar, distribuir e ministrar tais substâncias, que em tese aprimorariam os resultados esperados pelos seus clientes, estava na verdade, como o próprio menciona em conversas coletadas por meio de registros telemáticos, viciando Manaus inteiro. Reitera-se em substâncias apropriadas para cavalos, não para humanos, de tal forma que os fármacos chegaram a faltar nesta capital. Em instrução criminal em juízo, comprovou-se que o acusado Atos prescrevia protocolos para seus alunos, com as substâncias supracitadas e outros medicamentos, o que fica evidente principalmente quando da situação em que a vítima Audrey se encontrava internada, correndo grave risco de vida, quando o acusado, Ademar, pede ao educador físico que prescreva medicamentos para a vítima, uma vez que esta não estava conseguindo urinar, o que foi feito por Atos, que sequer pode, por não ser profissional habilitado para tanto. Em juízo, restou comprovado que, assim como Atos, o acusado José Máximo Silva de Oliveira manteve a mesma conduta antiética e ilícita ao fornecer as substâncias sem qualquer observância às normas profissionais esperadas de um médico veterinário, uma vez que se utilizava de sua formação acadêmica, bem como sua autorização para adquirir medicamentos em larga escala, com a finalidade de realizar verdadeiro tráfico de droga, considerando a legislação aplicável ao caso, que considera a substância sujeita a controle especial como substância entorpecente. Cleusimar Cardoso Rodrigues. Individualizando as condutas de cada acusado, ao fim da instrução criminal, restou comprovado que a partir de setembro de 2024, que no caso devia ser setembro de 2023, mas está 2024,
A acusada Cleusimar Cardoso Rodrigues, que é genitora de Dilemar e do acusado Ademar, passou a fazer a aquisição de medicamentos sob controle especial, em quantidades relevantes, com fito de fazer a distribuição da substância em redes de salões de beleza de sua propriedade, oportunidade em que fornecia seringas com cetamina para funcionários, bem como para seus próprios filhos, Dilemar e Ademar. Comprovou-se em juízo que a acusada fazia uso da substância entorpecente como instrumento de uma seita religiosa chamada Pai Mãe Vida, e que acreditava que o medicamento lhe conferia poderes, inclusive de cura, o que a motivava a difundir o uso e abuso da referida droga. Em juízo, os elementos de prova coligidos na fase de investigação policial foram suficientemente confirmados, atestando que a acusada pedia para outras pessoas, inclusive o Bruno, que era namorado da sua filha, para viabilizar o fluxo constante de aquisição de seta, uma vez que o uso em sua própria residência, bem como nos salões de sua rede, era comum e difundido. A acusada, conforme se confirmou na audiência de instrução e julgamento, induzia e incitava o uso de cetamina, sempre argumentando que se tratava de um instrumento de cura, inclusive oferecendo, entregando a consumo de seus próprios filhos. Além disso, provou-se que a acusada guardava em sua residência numerosas caixas de cetamina, fazendo um verdadeiro estoque para ser distribuído entre seus familiares e colaboradores, bem como os frequentadores da sua residência e do salão de beleza do qual é proprietário. Restou provado, portanto, que assim, agindo, a acusada incidiu na prática de diversos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35, em continuidade delitiva. Ademar Farias Cardoso Neto. Restou comprovado, após a instrução criminal em juízo, que a partir de agosto de 2023, o acusado Ademar Farias Cardoso Neto, seguindo o espaço de sua genitora, passou a adquirir cetamina para oferecer a terceiros, inclusive para sua falecida irmã, Dilemar. Neste sentido, comprovou-se notadamente, após relatos das testemunhas em juízo, que o acusado ministrava substâncias entorpecentes em suas companheiras, dentre elas Gabriele, tornando-se adicta em seta, e Audrey, que é a genitora de um filho com o referido acusado, que no caso é uma filha. Provou-se que o acusado Ademar, de posse das seringas contendo seta, as aplicava em Gabriele em quantidade suficiente para deixá-la em transe, aproveitando-se para praticar sexo não consentido. Fato este que deve ser objeto de apuração em procedimento policial próprio, ante a ausência de elementos de prova nos presentes autos que pudesse ensejar a imputação em concursos de crimes. Ademais, tanto o acusado Ademar quanto a acusada Cleusimar dificultaram ao máximo que os pais da Audrey, sabendo que a mesma estava envolvida com o uso de substâncias entorpecentes, pudessem resgatá-la para despender os cuidados necessários ao restabelecimento de sua saúde, posto que estava visivelmente debilitada, tendo sido necessária a sua internação em hospital, onde ficou em tratamento aproximadamente um mês. O acusado, além de ministrar cetamina em suas companheiras, inclusive na mãe da sua filha, também anuía que sua irmã, Didia, mesmo em estágio avançado de adicção, injetasse o entorpecente. Verônica da Costa Seixas. Com a instrução criminal em juízo, foi possível comprovar que a acusada Verônica trabalhava como gerente de um dos salões de beleza da rede, sendo responsável por distribuir substâncias para funcionários do local, bem como para os integrantes da família e seus conhecidos, tendo acesso irrestrito à residência onde ocorriam os encontros para consumo e aplicação. De fato, a Verônica, se associando aos demais integrantes do grupo, viabilizava o êxito na aquisição e na distribuição da seta, contando com o auxílio dos demais acusados. Ressalta-se que a acusada Verônica atuou no sentido de alterar o contrato social da rede de salões de beleza para inserir a previsão de atividade de pet shop, com a finalidade de facilitar a aquisição direta de medicamentos sob controle especial, notadamente a seta, tendo inclusive ajustado os termos de formalização com a acusada Cleusimar, demonstrando o intuito de se organizar de maneira sustentável e permanente para adquirir e fazer circular substâncias entorpecentes, incidindo assim na prática de crime tipificado no artigo 35.
José Máximo Silva de Oliveira. Confirmou-se em juízo que o acusado José Máximo da Silva de Oliveira é veterinário de formação, proprietário de uma clínica veterinária denominada MaxVet, formalmente constituída e que passou a utilizar a sua empresa para tentar ocultar a venda e distribuição irregular de medicamentos sob controle especial psicotrópicos, como é o caso da Kay. De acordo com as provas produzidas em juízo, confirmando-se os elementos da prova coligidos na fase de inquérito policial a partir de 2021, o acusado José Máximo aumentou sensivelmente a quantidade de frascos de cetamina adquiridos de seus fornecedores, tendo em vista que o uso recreativo da substância passou a ser difundido em Manaus, inclusive pela família Cardoso, que arregimentava vários usuários em seu estabelecimento comercial, como acima citado. O referido acusado contava com o auxílio de coautores, dentre eles Sávio Soares Pereira, que era funcionário da clínica veterinária, na distribuição e negociação de frascos de cetamina, seja por intermediários, como os acusados Atos, ou mesmo diretamente entre outras pessoas que, além de usuários, procediam à distribuição como era o caso da Cleusimar. O acusado José Máximo foi o responsável por viabilizar o abastecimento regular de cetamina para a associação criminosa objeto da presente ação penal, posto que, por deter a propriedade de uma clínica veterinária regularmente constituída, podia adquirir medicamentos sob controle especial, sem levantar qualquer suspeita, dando-lhe, entretanto, destinação ilícita. Uma vez que tinha plena ciência de que o referido medicamento estava sendo utilizado de forma recreativa e danosa aos usuários, que culminou inclusive no falecimento por evidente overdose de uma das integrantes da família Cardoso. Em relação a este acusado, ressalta-se que se utilizou de sua profissão de veterinário e abusou de sua autorização profissional para realizar diversas operações de compra legal e venda ilegal de medicamentos controlados específicos para animais, com o objetivo de serem utilizados como entorpecentes em humanos, operando desta feita em um cenário ideal para a traficância. José Máximo comercializava de modo indiscriminado, habitual e ilegal para humanos uma droga formalmente lícita destinada a animais, com autorização legal para tanto, franqueado livremente por seu registro profissional. Este esquema criminoso, que só foi descoberto em virtude de um fato aparentemente isolado, culminando o trágico falecimento de uma jovem famosa entre o público do Amazonas, contudo, avaliando os dados referentes às milhares de doses de medicamento destinado a animais, mas utilizados ilegalmente em humanos, encomendados por este acusado, há de se refletir quantos incontáveis jovens mais estão com sua vida destruída e ceifadas em virtude destas condutas criminosas. Sávio Soares Pereira. Provou-se em juízo que o acusado Sávio Soares Pereira era funcionário da empresa do acusado José Máximo e viabilizou a circulação e distribuição de cetamina a mando deste último. Comprovou-se de igual forma que o acusado Sávio, atuando como funcionário da clínica veterinária MaxVet, transacionou a venda e a distribuição para diversas pessoas, inclusive através de aplicativo WhatsApp, dentre elas as integrantes da família Cardoso e demais funcionários da rede Salão, pertencente a Cleusimar, demonstrando que estava ciente do caráter ilícito da distribuição do medicamento sob controle especial, caracterizando a estabilidade e permanência das transações envolvendo a distribuição de cetamina e, consequentemente, a tipificação de conduta descrita no artigo 35. O acusado Sávio está colocado no esquema criminoso como braço direito do acusado Máximo. Era ele quem negociava as substâncias ilícitas indiscriminadamente. O acusado Sávio está colocado no esquema criminoso como braço direito do acusado José Máximo. Era ele quem negociava as substâncias ilícitas indiscriminadamente com terceiros. De acordo com as provas produzidas em juízo, o acusado tinha noção do caráter ilícito da traficância de substância, tanto que, quando foi noticiado o falecimento da filha da denunciada Cleusimar, o mesmo, a mando do acusado José Máximo, foi até a sede da clínica veterinária para tentar inutilizar as provas do crime, uma vez que as investigações estavam em regular tramitação. Atos Moraes Silveira. De acordo com as provas produzidas em juízo, o acusado Atos Moraes Silveira intermediou por diversas ocasiões a aquisição de cetamina e outras substâncias junto ao fornecedor principal, a clínica MaxVet, na pessoa do acusado José Máximo. Provou-se que o mesmo atuava como coach da família Cardoso e prescrevia protocolos para aplicação de anabolizantes,
bem como intermediava a aquisição de cetamina em favor da acusada Cleusimar, seus familiares e seus funcionários, incidindo na prática do crime tipificado no artigo 33. As provas produzidas em juízo corroboraram a tese acusatória no sentido de que o acusado Atos era contumaz na aquisição dos medicamentos sob controle especial psicotrópicos, sendo que em uma das tratativas, quando informado pelo representante da Maxvet, o denunciado Sávio, que não tinha o referido medicamento disponível para venda, verbalizou no seguinte sentido: rapaz, eu fui espalhar esse vício para Manaus, agora não tem em Manaus todo, kkkk. Assim, comprovou-se que o mesmo atuava de maneira permanente e estável na consecução do tráfico de droga, cetamina, medicamento sob controle especial, incidindo, portanto, na prática do crime tipificado no artigo 35. Atos autodenomina-se coach, possui uma página na rede social Instagram, atualmente com aproximadamente 50 mil seguidores, na qual descreve serviços e expõe em seu perfil saúde, beleza, coach, bodybuilding, atleta, nutrição, consultoria, hipertrofia, emagrecimento, trabalho, etc. Utilizou-se da exposição em mídia social para fomentar uma complexa rede de traficância de substâncias ilegais para consumo humano. Prometia a seus seguidores saúde e beleza, mas entregou vício e destruição indiscriminados. Não sendo suficientes para a dissuasão de seus objetivos criminosos, ter sido condenado por sentença penal transitada em julgado, proferido pela 5ª Vara Criminal da Capital em 10 de abril de 2020, nos autos da ação penal número tal, pela prática do crime previsto no artigo 273, que é falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, conduta correlata e do presente feito. Após esta punição, continuou a viciar indiscriminadamente pessoas, negociar livremente produtos ilegais e destruir a vida de vítimas incontáveis. Os crimes praticados pelo acusado Atos são peculiares e perigosíssimos. Camuflados como um indutor de saúde, estética e beleza, o acusado aliciou pessoas por meio de seus perfis digitais e as induziu a consumir substâncias destrutivas à saúde. O esquema é bastante ardiloso, não está cravado no submundo de nenhuma boca de fumo, mas nos saudáveis ambientes das academias e no glamour das clínicas de estética e beleza, lugares onde comumente as pessoas buscam saúde e bem-estar. Entretanto, sob a orientação deletéria deste denunciado, acabavam encontrando o vício, a destruição física e psicológica e até mesmo a própria morte. Não se trata de um traficante comum, mas de uma pessoa peculiarmente perigosa à sociedade, fora da lei que nenhuma condenação criminal foi capaz de inibir. Eu já falei que ele pega pesado com Atos, né? Bruno Roberto da Silva Lima. Por fim, o acusado Bruno Roberto da Silva Lima namorava a filha da acusada Cleusimar e esteve no mesmo recinto da mesma hora antes do seu falecimento. Consta dos autos que o acusado adquiriu cetamina, efetuando pagamento via Pix, além de fornecer e tolerar o uso de substâncias entorpecentes de sua namorada, mesmo quando esta estava em evidente estado de vulnerabilidade sob efeito da droga, anuindo que, ainda assim, o consumo permanecesse no mesmo ritmo. Ademais, comprovou-se que o referido acusado induzia o uso de outras substâncias entorpecentes, estimulando que a acusada Cleusimar prosseguisse em seu intento de se elevar espiritualmente mediante o uso de droga, sustentando que aquilo estava fazendo bem para sua namorada, mesmo esta em evidente estado precário de saúde, tendo viabilizado a aquisição de mais cetamina em favor da família Cardoso, desembolsando recursos próprios para este fim, tendo em vista que realizou pagamentos via Pix na aquisição da seta. Consta-se de igual forma a sua atuação estável e permanente na aquisição, circulação e distribuição de substâncias entorpecentes, caracterizando também a incidência da prática do crime de associação para o tráfico. Portanto, em sede de audiência de instrução e julgamento, ocorrida em ato único, oportunidade em que 15 pessoas, dentre acusados e testemunhas, foram regularmente inquiridas, assegurando-se aos interrogados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao fim da instrução criminal, via de consequência, foi possível ratificar integralmente os elementos de prova coligidos na fase de investigação policial,
notadamente quanto à dinâmica dos fatos, a materialidade do delito de tráfico de droga e a autoria dos delitos, em relação como visto aos acusados Cleusimar Cardoso Rodrigues, Ademar Farias Cardoso Neto, Verônica da Costa Seixas, José Máximo Silva de Oliveira, Sávio Soares Pereira, Atos Moraes Silveira e Bruno Roberto da Silva Lima. Requisição de instauração de procedimento em relação aos demais crimes. A despeito da autoridade policial ter imputado outros diversos crimes aos acusados, constata-se que a competência da Vara de Delitos de Tráfico se limita aos crimes tipificados no artigo 33 e 35, motivo pelo qual o Ministério Público requisita à autoridade policial a instauração de procedimento para investigação específica acerca dos crimes diversos ao tráfico, sob pena de tumulto do regular andamento e apuração dos fatos relevantes relacionados ao crime tipificados na lei da droga. No presente caso, os apontados crimes de curandeirismo, charlatanismo, tortura, exercício ilegal de medicina, aborto, entre outros, não possuem relação explícita e direta com os imputados crimes de tráfico e associação, devendo um procedimento à parte ser instaurado na vara criminal comum competente, sem prejuízo de novo desmembramento ao tribunal do júri em caso de confirmação dos elementos da prova concernentes ao crime de aborto. Neste sentido, é de suma importância que a autoridade policial dê prosseguimento às investigações relacionadas aos crimes estranhos ao tráfico de droga, a fim de apurar com maior profundidade os fatos relacionados aos alegados crimes contra a dignidade sexual, contra a saúde pública, contra a pessoa, dentre outros manifestados em arenas diversas, reportagens jornalísticas, posto que no presente processo foram produzidos elementos de prova relacionados apenas aos crimes tipificados na lei de drogas. Conclusão. Ante o exposto, provadas parcialmente a autoria e a materialidade de delitos imputados aos réus na denúncia, pugna o Ministério Público pela procedência parcial da presente ação penal para os fins de a. Absolver os acusados Emiclei Araújo Freitas, Claudiele Santos da Silva e Marlisson Vasconcelos Dantas, tendo em vista a ausência de provas suficientes para ratificar a tese acusatória descrita na denúncia com fundamento no artigo 386. E b. Condenar os acusados Cleusimar Cardoso Rodrigues, Ademar Farias Cardoso Neto, Verônica da Costa Seixas, José Máximo Silva de Oliveira, Sávio Soares Pereira, Atos Moraes Silveira, Bruno Roberto da Silva Lima, pelos crimes previstos em artigo 33 e 35, em concurso formal de crimes nos termos do artigo 70. Por fim, requer o desmembramento do feito em relação aos demais crimes indicados pela autoridade policial, não processados e julgados na presente demanda, ainda carentes de provas tendentes ao oferecimento de denúncia, remetendo-se ao translado de cópias das peças da Delegacia de Polícia de origem para a finalidade específica de prosseguimento das investigações, sobretudo, a juntada de laudos e inquirição das testemunhas para a efetiva comprovação de nexo de causalidade mínimo dos mencionados crimes de estupro e aborto conforme. São as alegações finais. Manaus, 4 de outubro de 2024, André Virgílio Belota Cefaí, promotor de justiça. Bom, então foi isso que foi decidido aqui pelo Ministério Público, né? Como eu falei para vocês, eu fui ler todo o documento. Então ele vai falando de um por um o que cada um fez e o que ele acha que tem que ser feito, né? Então ele dá a opinião dele ali, mostra quem ele acha que tem que ser absolvido por não ter tido provas suficientes e quem tem que ser condenado porque, no entender dele, tem provas mais do que suficientes. Assim como ele pede para que os outros casos sejam desmembrados, porque aqui, nesse caso da Operação Mandrágora, é apenas sobre o tráfico e a formação de associação para o tráfico. Então não tem nada daqueles outros tantos crimes que foram imputados lá no início. Então assim, ele fala, ó, beleza, você apresentou aqui, mas agora traz provas, e aí tu procura a justiça comum e vai atrás de cada um desses lá entrando. Ou seja, assim, esse caso, né, como falei pra vocês desde o início, ele tava passando ali por 3 delegacias, tinha lá o primeiro DIP, que fez essa questão da Operação Mandrágora, né, e a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Na audiência foi dito ali que viria uma quarta etapa. Aí, quarta fase no caso, né? E aí a gente tem também a parte do meio ambiente, que era em relação aos animais. E tinha também ali a de homicídio e sequestro, né? Que é para investigar de fato a morte da Didia. Porque a questão da avó dela nem foi iniciada e eu acho que nem vai também iniciar isso.
Enfim, tem... E aí, assim, nesse caso aqui, o Ministério Público fala pra... Se você quiser investigar esses outros casos, traz provas. Porque o que tem até aqui é palavras. E aí, palavras, a gente já tá vendo como que são, né? Então, assim, ele, beleza, mas eu quero provas, materialidade, de tudo, né? Então, qualquer situação que for aqui, que não seja desses 2 pontos que estão sendo abordados, eles querem que a investigação continue e que tragam provas para poder fazer uma continuidade. Só que lembrando que não vai ser mais ali na terceira VCUT, que é essa vara de entorpecentes, que vara criminal. E é isso, né? Então eu acho que era um vídeo que tinha muita gente esperando esse vídeo aqui, porque a gente disse que ia fazer semana passada e acabou não conseguindo fazer. Mas agora tá aí pra vocês, deu um baita trabalho, espero que ele tenha sido útil. Se você gostou e achou que ele foi útil, deixa o like, comente o que você acha disso tudo, se inscreva no nosso canal. Quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!